Olá, olá. Deixa eu convidar aqui a Vivi. Oi, Oi, Vivi. tudo bem, chefe? Tudo bem você? Tudo jóia. Peraí, deixa eu Graças a parar um pouco essa música. Tudo bem por aí? Tudo em ordem, graças a Deus. Graças a Jesusinho, tudo bem. Tá tudo bem, né? Sempre na luta. Então, primeiro a gente agradece a você pela oportunidade de estar com a gente aqui do Esperança, em nome do Esperança. Mais uma vez, você sempre vem socorrendo a gente, vem trazendo aí as nossas conversas aí referente aos ensinamentos do Cristo. Você já é uma convidada aí, já é quase da casa, se assim podemos Verdade, dizer, faz bastante tempo. né? Se é que a gente tem casa, né, Vivi? Aí você falou de que eu estou socorrendo. Não, eu sou socorrida quando a Esperança me chama para falar de Jesus, porque daí É muito completo bom. disso. É muito bom, é muito bom. Então, em nome da Esperança, a gente agradece mais uma vez, tá bom? Por você estar com a gente aqui. De praxe, eu vou fazer os recadinhos e aí a Perfeito. gente volta a conversar, tá bom? Tá bom. Bom, primeiro, em nome da Esperança, a gente quer agradecer a todas as pessoas. Eu acho que isso vai ser um agradecimento pela eternidade, a todas as pessoas que nos ajudaram no mês passado, com as doações, que foram até a Esperança lá no drive-thru levar os alimentos, e todos aqueles que ajudam também, que compram a cesta básica e que a gente vai buscar e que doam os alimentos. Então a gente agradece de coração a todos vocês, porque nesse momento que nós estamos vivendo hoje, a gente vê a dificuldade das pessoas, né? Nós já contamos aqui algumas experiências que vivemos lá no domingo, no dia da entrega, lembrando que é sempre no último domingo de cada mês que nós vamos entregando as cestas. Então a gente sempre tem o mês inteiro para a gente arrecadar os alimentos que vão chegando para a gente, mas tem algumas experiências que a gente vive lá e que nos fazem refletir. Nós chegamos lá por volta das 5h30, 6 horas da manhã. Esse último domingo foi 6 horas, e já tinha a mãe na fila, com a criança no colo, desde as 11h30 da noite. Então, se não fosse vocês, a gente não conseguiria isso. Então, a gente, por esse exemplo que eu acabei de dar, por essa situação que nós vivemos, a gente vê a necessidade das pessoas que realmente se dedicam, que tem que ir buscar o alimento. E essa mãe nos fala, olha, se não for essa cesta aqui, eu não tenho o que comer, né? Então a gente chega lá e vê a fila dobrando o quarteirão, e graças a vocês, até hoje, como já foi dito aqui também, Vivi, tinha 60 famílias cadastradas na nossa casa quando a gente trabalhava com o público, lá, antes da pandemia. Hoje nós estamos atendendo de 100 a 140 pessoas. E até hoje não faltou alimento. Graças a Então, Deus. além de todas as doações de vocês, é uma coisa que eu acredito que quando o coração de vocês se enche de boa vontade, o mundo espiritual acaba nos ajudando. Como a Vivi fala, Jesusinho acaba dando aquela força para a gente e não falta o alimento para ninguém. Então a gente agradece mais uma vez, tá bom? Lembrando que o Esperança também tem um telefone de atendimento fraterno, e aí quem está nos ouvindo agora e nos assistindo, se quiser conversar com a gente, se estiver passando por um momento de depressão, de tristeza, nesse momento que nós estamos vivendo no planeta, ou se conhece alguém que esteja precisando conversar, manda chamar a gente aí no Zap. Nosso telefone é 96327 3578. 96327 3578. Se você chamar a gente, vai ter alguém do Esperança que vai te retornar para fazer o atendimento fraterno. Ok? Lembrando também que a gente ainda não tem. Estamos estudando a previsão da volta da casa, mas ainda não tem nada definido. E assim que a gente tiver uma posição, a gente começa a divulgar nas redes sociais de Esperança, que é @esperancacotia. Você digitou lá no Face, no Instagram, no YouTube, você já vai ter acesso à nossa casa. Lembrando que todas as palestras, todo esse bate-papo que a gente faz aqui, fica gravado e que você tem acesso. Já tem mais de 500 palestras lá, o Evangelho da Márcia, todo dia às 6 horas. Então, você pode ter acesso às palestras para assistir depois. Não deu para chegar agora, não deu para assistir ao vivo? Acessa lá o site e as redes sociais do Esperança, que você vai ter acesso, tá bom? Vivi, bom, já agradeci a sua ajuda. É, Você quer fazer a prece inicial ou nos honrar com a prece final? O que você prefere?
Posso fazer a inicial, você faz a final, tranquilo. Tá bom. Podemos? Vamos lá, então? Então, vamos lá. Gratos. Gratidão é a primeira palavra do dia de hoje, da nossa tarde. Gratos ao Mestre pela oportunidade do encontro, porque para o Espírito não há distância. Sejamos gratos pela possibilidade de falar do Evangelho, pela possibilidade de sermos convidados diariamente a viver o Evangelho nas possibilidades que a vida nos traz. Que cada um aqui agora, conectado, possa sentir o envolvimento espiritual dos amigos que do lado de lá nos amparam, nos incentivam, nos possibilitam esses encontros para falarmos do Mestre, para falarmos, sobretudo, do quanto o Mestre confia em nós e espera de nós o nosso melhor. E com essa intenção hoje, no estudo, na reflexão, mais um passo, nos tornando melhores no caminho que nos levará de volta aos braços do Pai Maior. Que todos tenhamos infinitas oportunidades, mas principalmente boa vontade para aceitar o que a vida nos oferece. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Vivi, o tema proposto hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honrai teu pai e tua mãe. Exato. Né? Eu vou fazer uma pequena introdução, lendo o texto que está em Marcos, Lucas e Mateus, e no Decálogo do Êxodo, no capítulo 20, e a gente vai para o nosso bate-papo, tá bom? Fechou. Tu conheces os mandamentos. Não mates, não cometas adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não defraudes ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Marcos, capítulo 10, versículo 19. Lucas, capítulo 18, versículo 20. E Mateus, capítulo 19, versículo 19. Honra teu pai e tua mãe para viveres muito tempo na terra, que o Senhor teu Deus te dará. Decálogo, Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Né? Vamos lá. Trazendo para a nossa doutrina espírita, quando a gente fala honrar teu pai e tua mãe, é lógico que o pensamento vem naqueles que são nossos provedores, né? Nossos pais que estão aí conosco e que nos deram a oportunidade da reencarnação. Muitas das vezes, quando eu leio essa passagem no Evangelho, eu fico refletindo sobre qual é a relação que existe hoje entre os filhos e pais e qual é a minha função hoje para que eu possa cumprir esse mandamento, que está escrito aqui como mandamento, de honrar meu pai e minha mãe. E muitas das vezes eu confesso que eu acho que estou devendo, sabe? Porque muitas das vezes na nossa adolescência precoce, achamos que tem razão e que nossos pais são chatos e nunca têm razão daquilo que eles vão nos ensinando com o tempo. E muitas das vezes, como meus pais falam, esse menino mal criado, a gente acaba sendo mal criado, rebelde, sem causa, né? E não escuta os pais. E muitas das vezes, quase todas que eu não escutei, eu acabei passando por algumas dificuldades, né? Então, se tratando assim, logicamente, superficialmente, essa relação hoje de pais, eu acho que ela está vindo mais à tona, principalmente pelo fator do isolamento, onde nós temos que conviver de perto, né? Ou aquele que não tem os pais juntos e que estão longe, não podem vê-los, né? Eu acho que é o momento para que a gente possa refletir realmente no Evangelho de hoje. Como é que eu estou honrando meu pai e minha mãe, né, Vivi? Exatamente. E foi como a gente comentou dia desses no nosso Evangelho do grupo, né? Foi uma feliz coincidência falarmos desse tema novamente. E aí você me trouxe essa notícia de que chegou lá na semana passada e tinha uma mãe que tinha passado a noite com o filhinho no colo, né? Porque ali viria o alimento da casa. E ali você já começa a entender, né? A força da maternidade. E eu sempre digo e sempre defendo a força da paternidade também, porque a gente precisa entender que socialmente a gente vem de um histórico em que antigamente os homens eram os provedores, então eles não tinham essa questão do afago, do carinho, do cuidado. Mas isso é antes. Então sempre falou-se sempre do amor de mãe como amor maior. E eu não estou tirando aqui o amor das mães, de forma alguma. Eu também sou mãe. Mas eu gosto de lembrar dos pais, né? Eu gosto de lembrar desses pais que vêm amando mais. Eu acho lindo um homem carregando o neném no colo com aquela bolsa cor-de-rosa pendurada do lado, cheio de florzinha, e tudo bem, né? E essa mãe, de madrugada com essa criança, mostra a força da ligação espiritual que o Pai nos permite quando somos pais e mães e quando somos filhos.
Só que a gente às vezes esquece de olhar do lado, quando a gente é pai e mãe, principalmente na Hernani, que a gente tem nossos filhos, a gente já olha como pai e mãe, a gente olha pro lado de cá, né? E a gente esquece de dar uma olhadinha para trás para ver aqueles que foram os nossos pais, né? Eu lembro de uma cena, eu costumo dizer que meus pais me ensinaram muito por tudo que eles vivenciaram. Quando eu era criança, a gente passou um aperto muito grande e beiramos a pedir ajuda de vizinhos. E eu lembro de um dia que já fazia, se eu não me engano, uma semana, um ou mais dia, uma semana ou mais, que a gente só estava comendo arroz, só o arroz, né? Então, era arroz na janta, arroz no almoço. Por incrível que pareça, aquilo não me causava um mal, mas eu estava curiosa, eu falei, o que está acontecendo? Eu tinha 10 anos. Eu lembro da cena, meu pai saía a pé procurando emprego, minha mãe sentadinha, ela tinha os dois menorzinhos e eu e mais um. Então a gente comia os dois mais velhos sozinhos e o pequenininho ela ia dando na boca aquele arroz, né? Aí eu olhei para ela e falei, mãe, quando é que a gente vai ter feijão? Ela se acabou em lágrimas. Aquilo feriu a alma dela. Aí eu silenciei e falei, não, isso faz a minha mãe sofrer. Depois de muitos anos eu fui entender minha mãe. Depois de muitos anos. E aí eu entendo hoje que quando ferem o filho, é melhor que a gente sofra, né? Do que quando um filho sofre por nós. E aí a gente começa a pensar nesse honrar pai e mãe. Por quê? Porque é o ser que provavelmente mais te ama nessa terra. É aquele por quem ele nos entregaria a própria existência. E nós só sabemos disso depois que nós somos pai e mãe. A gente só experimenta isso quando a gente vivencia o modelo que a gente só viu de longe. Então, Deus é tão perfeito. Deus é tão perfeito. O Pai é tão maravilhoso que Ele nos coloca numa posição em que estamos, ora somos filhos, ora somos pai e mãe. E aí nos vem, por que o honrar? Porque quando a gente para pensar nessa ligação, essa mãe com essa criança lá, né, de madrugada, no cansaço, se a criança estava com ela, ela não tinha nem com quem deixar a criança, mas não mede esforços. E mesmo que não pareça, esse momento dela vai ensinar aquela criança, porque o espírito registra a informação. Ah, mas ele é pequenininho, Viviane, talvez não lembre. Talvez o cérebro físico não guarde, mas o espírito guarda o exemplo. E aí a troca dessa experiência, da mãe que lutou pelo filho, do filho que se aprendeu com a mãe e vai lutar no futuro, é o que faz como que a gente cresça, né, Hernani? Porque a gente esquece que é espírito. Sim. Olhando a maternidade e a maternidade e a paternidade como espíritos imortais. Como irmãos espirituais, antes de pais e filhos. Honre aquele que hoje está por ti, como você estará por outro, e numa próxima existência, quem sabe com papéis trocados. Né? Porque o amor não se perde, o amor não se deixa, ele transcende o tempo e o espaço. E é maravilhoso, e quando a gente vê uma mãe no meio da noite buscando um alimento para o filho, quando você falou isso, eu falei, nossa, cabe no tema hoje. Né? Com certeza. Honra aquela que de madrugada estava em pé esperando a doação para te alimentar. E aprende com ela, porque o honrar também é pegar a experiência para si. Para que não se perca a essência do evangelho, que é vivenciar o amor que Jesus ensina. Sim. Né? Sim. Eu acho muito interessante o que você estava falando, e eu queria trazer mais um ponto de vista sobre esse assunto. Né? Nós, espíritos, sabemos que a conjuntura e o processo reencarnatório vem sendo preparado, elaborado pelos mentores que dirigem a nossa reencarnação quando estamos no plano espiritual. Né? A conjuntura dos laços afetivos ou não afetivos, porque nós sabemos que hoje, quando se nasce uma família, ou são aqueles que têm afinidade, que já se conhecem em várias encarnações, ou é aqueles que precisam estar juntos para quebrar o laço de ódio, para poderem se amar. E aí está a grande misericórdia divina, que quando você nasce, o instinto maternal traz a acolhida e quebra esses laços de ódio, de perseguição, e aí o espírito renasce com a oportunidade de renovar e de construir aqueles laços afetivos que serão, como você disse, eternos. E uma outra coisa muito importante que nós devemos levar em consideração quando nós olhamos só para o momento agora encarnado, o momento, quem está nos assistindo agora, o momento da família, né? Que você olha para sua casa agora, você vê seu pai, sua mãe, seus irmãos, e você fala, pô, isso aqui é a minha família. Ele é meu pai, ela é minha mãe. Né? A gente tem que avançar um pouquinho mais na reflexão. Poxa, quem são eles? Não é que eles são, eles estão, como você disse, os meus pais. Porque pode ser que na próxima encarnação eu venha ter eles como irmãos, como meus filhos. Então hoje, e é
tão interessante, né, Vivi? Deus, ele é perfeito. Porque, veja, você disse muito bem, nós somos irmãos, todos irmãos, perante ao Pai, né? Exato. Se nós ainda não temos, dentro desse processo evolutivo que nós estamos vivendo, a consciência e o coração generoso para amar, honrar aos nossos pais ainda direito, mas você concorda comigo que é como se fosse uma preparação para que quando a gente cresça espiritualmente, nós possamos amar um filho de outra pessoa que não seja o nosso. Para que possamos amar uma senhora, um senhor, uma criança, como se fossem os nossos pais. Né? O que dizer dos pais adotivos, que não são do sangue, mas que trazem o amor, que abraçam a causa. E é importante, isso cabe a todos nós, principalmente aos nós espíritas, que às vezes esquecemos. Não tem nada fora do lugar. Às vezes a gente passa por uma situação difícil relacionada aos pais, porque pode ter alguém nos assistindo agora, Vivi, e que teve a seguinte história. Poxa, Hernani, ô Viviane, eu nasci, o meu pai me colocou na lata de lixo. Como honrar meu pai e minha mãe? Ele pode ter vivido uma situação dessa. Olha, eu não tenho como, eu sinto essa diferença, eu sinto a rejeição dos meus pais. Mas é exatamente assim que Deus nos coloca em situações difíceis para que a gente reflita naquilo, o porquê dessa situação, e a doutrina espírita vem nos trazer aí, no capítulo 5, aflições dessa e de outras vidas, o porquê que eu estou vivendo isso. Mas existe uma coisa muito importante, que nós devemos esquecer nunca. Que por mais que seja difícil essa relação, que seja difícil você que está nos ouvindo agora, honrar o pai e a mãe, ele te deu o bem mais precioso, para que você consiga evoluir nessa encarnação, que é a vida. Ela não te abortou. Então, só essa situação já é uma dívida impagável, como diz Haroldo Dutra Dias. Uma dívida impagável. Porque você nasce e aí você vai ter todas as ferramentas que você precisa e necessita para poder fazer a sua encarnação, e assim nós todos esperamos, um processo de recuperação das dívidas passadas, um processo de evolução, de conquistas e de maturação que a gente vai ter do nosso espírito, não é isso? E uma coisa interessante, é bem importante lembrar essa questão, porque a gente está falando aqui de uma situação em que a família está constituída, entre aspas, mais tradicionalmente, né? Existe lá mãe, pai, filhos. Mas a gente vê que não é bem por aí. E outra, por isso que eu falo, a gente precisa lembrar da maternidade e da paternidade, mas pensando principalmente, primeiramente, como espíritos imortais. Sim. Essa mãe e esse pai que reencarnam não são anjos. Nós não somos. Então nós vamos falhar, é certo, é fato. Agora, o que acontece? Numa situação em que a relação não é saudável, não é agradável, ainda assim é uma oportunidade. E nessas circunstâncias, que existe abandono, a gente sabe disso. Existe abandono bilateral, né? Filhos que abandonam pais. Sim. A gente tem aí um fenômeno de idosinhos órfãos de filhos vivos. Sim. Órfãos de filhos vivos. Como Sim. Nós temos crianças órfãos de pais que negligenciaram. Mas é exatamente isso que você falou. Na concepção da imortalidade, a gente precisa entender uma lógica de tudo isso. E é por isso que a gente fala. Nós estamos aqui com a proposta da base da doutrina espírita. E ela nos traz esse consolo e a explicação, o entendimento de que aquele espírito que cometeu aquela falha comigo é temporário, aquela falha é temporária, e vai se saber as razões. Então, por exemplo, a Viviane, Hernani, mas eu não lembro o que aconteceu no passado. Tudo bem. Mas a gente vai partir lá na introdução do Livro dos Espíritos. Acreditamos em Deus? Ele é perfeito? Ponto. Isso responde todos os nossos demais questionamentos, por maiores que sejam. Deus é perfeito. Ele não falhou comigo. Porque se ele falhar comigo, ele deixa de ser Deus. Então, se não foi Deus que falhou comigo, e se está tudo certo, como você acabou de falar, né, Hernani? Está tudo no lugar? Então, peraí. Realmente, eu sofro porque o abandono dói. A rejeição dói. Ninguém está desmerecendo a dor. O que a gente está propondo, o que a doutrina propõe é o seguinte: segue. Segue com o que tu tens em mãos. É a vida que aquele que te renegou ainda assim te deu. Te possibilitou. Segue. Se possível, perdoa. Sim. Para ficar mais leve. Mas segue. Se possível, perdoa. O perdão virá com o tempo. Deus não tem pressa, graças a Deus. Ele não tem pressa.
Mas sigamos. E aí, como o pai é maravilhoso, começou a existir essa questão da adoção, que é lindo, lindo a adoção. Porque aqueles pais e mães que nos chegam por outros caminhos, aqueles filhos que chegam a nós, pais e mães, por outros caminhos. Quantas avós, e nós conhecemos, né, Rani? Sim, Quantas avós são mães, quantas tios e tias e outras pessoas assumem esse papel. Esses têm que ser honrados também. Esses são sim, pais e mães a serem honrados também. sim, E aqui fala, nesse mesmo capítulo, no item 8 tem um pedacinho que fala, ó, que é os espíritos que encarnam na mesma família, sobretudo em parentes próximos. São espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores, mas também as dificuldades. E ele fala aqui, mãe, não renegue a criança ao berço que te dá trabalho. Ame, abrace e diga, um de nós falhou. Olha que lindo, né? A proposta que o Espírito conta aqui. Um de nós falhou. A sim. mesma coisa no inverso. Aquele pai, aquela mãe que se dedica, que se desdobra pelo filho e o filho é desmiolado. Não se desespere. Você fez a sua parte, confia. Aquele filho que cuida, que tenta, mas que o pai e a mãe renegam. Segue em frente, se possível, perdoa. Porque está tudo no caminho. E aí é que eu venho sempre lembrando, a gente lembrar que a gente é espírito imortal. Nós somos imortais. Esse é o maior bem que nós podemos ter. Porque a fé na vida futura, que também nos traz o Evangelho, nos fortalece para entender que esse desafio, por mais doloroso que seja, é temporário. Vai passar. Vai Sim, passar. E vai nos ensinar muito, se estivermos abertos a aprender. sim. E uma outra coisa que eu acho interessante, que eu sempre fico refletindo, quando falo em honrar pai e mãe, né, e a gente falou aqui das situações felizes, como também das dificuldades que porventura vem acontecer nesse relacionamento entre espíritos irmãos, se assim eu posso dizer, pais e filhos, é que a gente está aprendendo a amar, aprendendo a Exato. amar. Então, como você falou muito bem, segue. Mas veja, outra coisa interessante, Vi. Se nós falamos aqui que somos espíritos imortais e somos criados por Deus simples e ignorantes, que somos todos irmãos e todos filhos de Deus. O quanto eu estou honrando, e no termo da palavra dessa passagem do Evangelho, honrar é fazer a caridade, devolver o mal com o bem, está lá escrito no texto. O quanto eu honro Deus, que é meu Pai. Exato, é verdade. O É quanto, verdade. perante aos pais terrestres, o quanto eu estou honrando a eles e a Deus, que espera de mim que eu retribua depois, quando os meus pais estiverem velhos, a solicitude, o carinho, a guarda. Porque não adianta eu pegar hoje os meus pais idosos e usar eles para fazer as coisas para mim, que estão cansados. Porque quantas das vezes eles renegaram quando a gente estava no berço, quantas vigílias fizeram, quantas vezes, como você deu o exemplo da sua mãe, que às vezes deixa de comer para sustentar o filho, para que a gente tenha força física para encarar essa fase e a nova reencarnação? E agora a gente pega, quando eles estão idosos, esperando. Você acabou de dizer, existe muito idosos hoje órfãos de filhos vivos e abandonamos. Então pense um pouco, reflita, porque vai chegar uma hora que o juiz, que é a nossa própria consciência, quando a gente deixar a veste carnal, vai nos cobrar. E se Vai. nós hoje, por mais difícil que seja esse relacionamento, entendemos que, poxa, deixa eu perdoar, deixa eu entender, alguém errou, como você disse, não sei se foi eu ou se foi ele, mas que a gente possa reconstruir esse laço, para que a gente possa realmente voltar para o plano espiritual com esse laço de afinidade e não de ódio. E outra coisa importante, né, Vivi? Nós estamos falando hoje que nós temos nossa família, os pais, e que somos pais também, né, como você disse, mas é nessa encarnação. Há Exato. pessoas que nos amam, que talvez já foram nossas mães, nossos pais, nossos A filhos, família que estão no, espiritual, né? que estão no A plano família espiritual. espiritual, torcendo para essa nossa jornada, que é apenas um ajuste de contas que nós devemos ter, principalmente a humildade e a caridade para com eles, para que a gente volta vitorioso, né? Vitorioso nesse aspecto. Então, honrar o pai e a mãe vem, acima de tudo, honrar a Deus, que é o nosso Pai eterno, Pai de todos. Porque quando fizeres algo a esses pequeninos,
a mim estáis fazendo. Não é isso que Jesus disse? Então imagine o quanto nós temos de obrigação e dever de honrar aqueles que foram provedores do nosso renascimento. Eu acho que isso é muito importante a gente colocar. O mínimo é o cuidado. E o Evangelho ainda fala, é interessante que eles falam assim, não só o básico e necessário, mas os pequenos, ele não fala mimo, ele tem outra palavra, mas ele fala A os solicitude, pequenos... né? Solicitude. Seria como se fossem mimos, né? Mimos, Alguma coisa assim, é o básico, por exemplo, os pais envelheceram, precisam de um teto, ótimo, mas e o mimo, e o carinho, e o jeitinho? Quem não gosta, Hernani? A gente fala como se fosse uma coisa fora da realidade, mas a gente gosta de ser cuidado. Uma coisa que eu gosto de pensar é o seguinte, que mãe eu sou, e o que eu estou passando para meus filhos para que eles me honrem. Mas não que eles me honrem no sentido de que eu quero alguma coisa em troca, não é isso. Mas o quanto eu estou preparando o espírito imortal que Deus colocou temporariamente na minha mão para que ele honre a Deus. Quando ele me honrar como mãe, quando ele honrar uma sociedade, ele honra pai e mãe. Ele honra ao pai maior. Essa é a minha função de mãe. Porque eu estou aqui aprendendo com meus filhos, na responsabilidade de ensinar também algo a eles. É uma permuta, é uma via de mão dupla o tempo todo. Honrar pai e mãe é importante. Eu preciso fazer isso com os meus pais e preparar os meus filhos para que eles sejam capazes de me honrar, ou honrando a Deus, como você colocou. É um trabalho enorme. Quando eu estava no curso mediúnico na Casa Espírita, eu lembro que um palestrante falou assim, se você tiver dúvidas qual é a sua missão na Terra, mas se você tiver filhos, pronto, você já sabe qual é a sua missão na Terra. É verdade. Porque começa por essa e deixa que as outras vão aparecer. Tem filho? Pronto, você já tem uma baita missão para resolver, as outras vêm por tabela. Mas isso por si, gente, ser pai e mãe é receber das mãos de Deus um espírito. 2, Sim. 3, Sim. Não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa, não. É um trabalho maravilhoso, que a gente tem que levar muito a sério. E para falar dessa relação de processo de reencarnatória, de pais e filhos, o livro Nosso Lar fala da mãe do André Luiz. Que quando André Luiz encontra com ele, ele fala, mãe, cadê o pai? Aí ela fala assim, o seu pai está no umbral com as 2 amantes. Vamos lá buscar ele, vamos resgatar ele. No sentido de que ele não fala delas, né? Aí ela fala assim, calma, já está tudo programado. Eu vou renascer novamente. Eu vou ter o seu pai como esposo. E as 2 amantes dele serão nossas filhas. Aí eu fico pensando, né, na nossa ingenuidade, na nossa verdadeira cegueira, né? Se a gente pudesse, com mais calma, analisar, pense hoje quem seriam seus pais. Neste mundo infinito. Esse olhar dela é interessante porque nos remete ao fato de que somos irmãos. Exato. O amor dela já é o fraternal. No livro Pão Nosso tem um capítulo que chama Amor Fraternal, que Emmanuel coloca isso, que permaneça o amor fraternal, porque seremos sempre irmãos. Então ela já está com esse amor internalizado, ela já vê as amantes do marido, que foram amantes do marido, como filha, como irmãs que precisam ser acalmadas, acolhidas. E como é bom, como é melhor, sendo mãe. Porque é um amor que se expande. E uma outra coisa, né, Vivi? Por mais que seja difícil o relacionamento, não tome sobre você a toga de juiz para que você tente julgar seus pais. Não. Agradeça a oportunidade, como você disse no começo, por mais difícil que seja, e continue seguindo. E uma outra coisa, né? A gente está falando de pais, honrar os pais. Amanhã é Dia das Mães. Eu acho que tem tudo a ver sobre o tema de hoje, né? Então, primeiramente, aí, como a gente está dizendo, antes que a gente possa entrar começar a encerrar a nossa conversa, analise seu coração. Veja como você deseja voltar para o plano espiritual. Veja quais são ainda, porque tem coisas que a gente não vai conseguir resolver nessa, é fato. Mas não seja o motivo do escândalo, como diz Jesus. Faça a sua parte. Se tiver que perdoar, como a Vivi falou, perdoe. Deixe para trás. Não deixe que seu coração retorne. Quando eu falo coração, mas sim é os sentimentos, que o coração físico fica na terra. Não deixe que seu coração retorne à pátria espiritual com as mágoas que nós mesmos aqui não perdoamos. Ou até mesmo porque por orgulho ou egoísmo, construímos elas com o relacionamento daqueles que são mais próximos, que são nossos pais. Não é isso? De fato. A todas as mães, aos pais que são mães, às vós que são mães,
à toa, porque a configuração de maternidade tem mudado, e isso é bom, isso é maravilhoso, significa que como espíritos estamos aprendendo, como disse Hernani, a amar. E para aprender a amar é necessário estar diante daquele a quem se pede para ser amado ou amar. Não tem outra forma de aprender a amar se não for amando. E não tem lugar e escola melhor do que o planeta Terra. Casa temporária, planetinha azul que Jesusinho reservou para a gente. Né? Exatamente. Então, se você hoje tem a oportunidade de estar com seus pais, aproveita. Aproveita. Deixe qualquer remorso, tristeza de lado. Diga a eles que vocês estão juntos nessa jornada agora, justamente para evoluir, né? E eu sei que tem muita gente agora aí que é mãe, que está assistindo, também é mãe que está participando conosco, como você. Eu gostaria de desejar a todas as mães, e principalmente aquilo que você falou, né? Os pais, mães, mães, pais, enfim, que hoje convivem e que fazem os dois papéis, né? De adotar ou até mesmo de conviver com os filhos. Eu quero desejar a vocês toda a felicidade do mundo. E dizer uma opinião minha, que já discutimos isso no nosso evangelho do grupo. Quem sabe um dia eu terei a honra de voltar no espírito encarnado e ter essa honra de ser mãe. Porque ser mãe é muito próximo de estar a Deus. É maravilhoso. Maravilhoso. Muito próximo. Eu costumo dizer que nós homens somos ainda meio ogro nessa coisa. E que as mulheres que já são mães, que passaram por essa maternidade, já estão mais próximas de Deus. Porque Ele confiou a vocês o nascimento de mais um filho dele. Então isso é muito importante. Então, hoje, que vocês mães recebam do nosso Pai, o Criador, toda a bênção. E eu sei que talvez a minha mãe vá assistir depois. Ô mãe, como eu já disse para a senhora, eu tenho uma dívida impagável com a senhora e com o pai, porque vocês me deram a vida. E se eu tenho algo a dizer para a senhora, como eu te amo. Por mais que às vezes a gente fica aí aprendendo a se entender, mas eu te amo. Você é uma pessoa muito especial em minha vida. Você é tudo que a gente tem aqui de referência, de amor próximo a Deus. Então, eu te amo. Muito obrigado por tudo. Nessa época que eu estava com Covid, eu vi o quanto ser mãe é diferente. Quanto ela se preocupava. Era no olhar dela que eu percebia a preocupação. Então, mãe, feliz Dia das Mães. Que Jesus te abençoe sempre. Que você tenha a felicidade completa na vida. Certo? E, Hernani, eu queria dizer para aqueles cuja mamãe já partiu e já voltou para os braços do pai, para o lar espiritual, que ela está viva. Eu não sei se você sabe, mas ela está viva. E outra, pode parar hoje à noite para amanhã, fechar os olhos, se ligar a ela, porque ela vai receber uma mensagem. Ela vai receber o abraço das mães e, concedido pelo pai, o amor transcende espaço e tempo. A gente não pode nunca esquecer disso. Então, para as mamães que partiram, para os filhos saudosos que estão aqui pensando nessas mamães, falem com elas. Digam o quanto as amam, elas vão receber o recado sempre. Porque o pai é amor. O pai é amor, é o amor, é a força que move o universo. Ele não vai deixar de passar o recado para as mamães que partiram. E o amor chega sempre em qualquer lugar. Sempre. Transcende. Não tem tempo, não tem espaço. Ele só existe. Exatamente. E a gente precisa crer com vontade. Crer com vontade. Acreditar. Confiar mesmo. É isso aí. Vivi, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Mais uma vez eu que agradeço. Eu vou fazer a prece final para a gente encerrar. Eu quero agradecer a todos que estão aí ao vivo com a gente. E quem for assistir depois, agradecer também por divulgar a nossa conversa. Muito obrigado, Vivi. Vou fazer a nossa prece final, aí depois a gente volta, tá bom? Ok. Aproveitando esse sentimento que nos liga a Jesus, a Deus, o nosso Criador, humildemente eu gostaria de lembrar a mãe de todos, a nossa mãe Maria, que com seu manto de luz nos protege sem alarde, sem aparecer. Esta mãe que tem um coração iluminado, que foi a mulher que gerou nosso Senhor Jesus aqui na terra. Esse Espírito iluminado que nos acolhe sempre, que intercede às vezes por nós, mesmo sem nós sabermos. Que
sabe das nossas dores, que sabe das nossas alegrias. Esta mãe que conhece cada filho que está aqui encarnado ou desencarnado próximo à Terra. Esta mãe Maria, Maria, o nome que enche nossos corações. Que ela possa continuar com esta luz bendita, com seu manto de luz nos envolvendo. Obrigado, mãe. Obrigado, mãe, por estar conosco. Que nosso Pai, que te escolheu como a rainha do céu, te abençoe cada vez mais. Ah, Jesus querido, que o Senhor também esteja em nossos corações a nos ensinar, através de tuas palavras, do teu evangelho, o amor ao próximo, a honrar realmente nossos pais, a honrar nossos filhos, a oportunidade que tem nos dado de evoluir. Agradecido, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome, e que nossa Mãe Maria possa estar hoje e amanhã em todos os lares, através dos corações das mães, irradiando paz e harmonia no seio da família, que é a célula do teu evangelho, Senhor Jesus. E assim nós agradecemos, mais uma vez, a oportunidade de aqui estarmos, Senhor, aprendendo, refletindo e caminhando em tua direção. Que assim seja, graças a Deus. Vivi, obrigado. Mais uma vez, obrigada. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchauzinho.